Pronto. Um dia a gente vai dar início mais encontros do Grupo Rebs. E hoje a gente vai discutir, a partir do capítulo 12, retomar a discussão dos capítulos que a gente entrou no encontro passado, né? 12 e 13, objeto do desejo, a prostituição e a beleza. E vamos entrar na segunda parte do livro, que é Estudos Diversos sobre o Erotismo, que são textos individuais, né? São textos soltos nesse sentido, mas que todos falam sobre o erotismo. E a gente vai falar do estudo 1, 15, a escória e o trabalho. Você quer começar, Gustavo, falando sobre a prostituição? Podemos. A gente queria, na verdade, retomar alguns tópicos, né? A gente já falou algumas coisas sobre esse capítulo, né? Mas acho que ficou faltando falar nesse ponto, né, desse capítulo, me chamou muita atenção um aspecto que ele traz da prostituição, né, como alguma coisa que não é exatamente moderna, né, mas que já teve outro sentido na antiguidade. Estão me ouvindo? Agora deu uma travada aqui, mas beleza. Teve um outro sentido aí na antiguidade, né, como uma doação, né. Eu acho essa ideia bem interessante, né, que ele vai trabalhar, porque daí ele vai trazer alguns aspectos sobre a prostituição, né, que acho que tem a ver com o erotismo mesmo, né. Sobretudo até mais para frente, no capítulo da beleza, ele vai falar ele vai dizer assim, a prostituição não é em si mais do que o fato de oferecer ao desejo, né, de se oferecer ao desejo. Eu acho essa definição interessante da prostituição, né, porque coloca ela não só como um fenômeno, talvez, social nesse sentido, mas como uma posição, talvez, né, interna, assim, né? O ato de se oferecer ao desejo, né? Então, a prostituição está ligada a esse oferecimento ao desejo, que é alguma coisa que todo mundo faz, né? Então, somos todos prostitutas em algum nível, né? Nos oferecendo ao desejo, a depender do que é o objeto que a gente troca, né? Por isso, assim, né? Então, eu acho que esse ponto é bem importante para a discussão do erotismo, porque vai colocar em implicação o que é que a gente negocia, né, em relação ao desejo, né? O que é que a gente oferece, né, o que é necessário, que condições são necessárias para que a gente ceda ao desejo e para que a gente se coloque no erotismo, né? Como a gente falou na semana passada, ele estava dizendo sobre o fato da mulher sempre estar nessa posição de objeto de desejo, e a questão ali seria entender a que preço e sob que condições ela vai ceder, né? Apesar dele falar disso da mulher, quando ele traz essa definição de prostituição, né, como alguma coisa que tem a ver com essa abertura ao desejo, acho que ele está falando de todos nós, né? A questão de que preço que a gente vai ceder, né? Então, é uma questão de encontrar essas condições, né? E aí ele vai falar das condições antigas, né, sobre a prostituição, como essa característica de doação, como a questão do pagamento não sendo a questão mais importante ali, né? Aliás, né, dinheiro, a gente sabe muito bem que significa investimento libidinal, mas pode ser pouquíssimo investimento, né, inclusive, né? Então, a doação ali como um investimento libidinal, de uma outra forma, de uma outra via, né, através do ritual, através da transgressão sagrada, né, é alguma coisa que escapa ao caráter monetário que a baixa prostituição moderna vai adquirir, né? Então, e aí essa questão da baixa prostituição é que talvez seja interessante também para a gente discutir, né? A baixa prostituição e a alta prostituição como tendo características bem diferentes, né? Que ele vai trazer, como, por exemplo, a dor, a vergonha, e aí quero já entrar nisso, mas fala, Davi. Não, sobre essa questão da alta prostituição, baixa prostituição, eu fiquei sentindo falta só de ele trazer mais dados antropológicos e exemplos, porque ele é super rico em algumas partes com esse quesito, né? Principalmente quando ele vai falar da questão do sacrifício, ele traz muitos argumentos antropológicos. A parte maldita dele é todo. Ele até tem um capítulo todo para dados históricos. E ele vai analisar as sociedades do astecas, o Tibete e o Islã. E aí é bem rico em dados antropológicos esse livro, A Parte Maldita, né? E ele é super rico nessas argumentações também, só que eu senti falta de mais
exemplos nesse específico para entender o argumento dele sobre essa diferenciação entre a prostituição sagrada, né, e a baixa prostituição. Mas eu achei interessante o argumento dele de que a baixa prostituição ela parte do mesmo fundamento do cristianismo, né? É uma coisa, tipo assim, é uma sombra do cristianismo. Me lembra aquela música do Milton Nascimento, que é Beco do Mota, que ele vai falar sobre o Beco do Mota, e ele canta sobre o, que é o Brasil, né? O Beco do Mota. E o Beco do Mota não lembro que cidade que era localizado, mas era uma zona de prostituição que ficava do lado da rua que era a igreja. Até em São João del Rei, a Rua da Cachaça, como é chamada hoje, né? É a zona, né? Como era chamada antes, é a rua que está literalmente colada com a igreja principal, assim, que tem mais movimentação lá, né? É em Diamantina, né, Beco do Mota? Esse exemplo da prostituição que anda lado a lado com o cristianismo, que me faz lembrar muito os romances do Jorge Amado, que tem constantemente esse jogo de opostos, né? O Tieta é um bom exemplo disso, né? De essas figuras, a mulher da vida, né? Ser quase que um par com a cristã beata, né? E o Batalha vai falar que essa baixa prostituição, ela partilha do mesmo fundamento do cristianismo. E aí eu volto para aquele exemplo da Hilda Hilst, que eu acho interessante, porque a Hilda Hilst, ela é extremamente cristã nesse sentido, né? Ela tem uma fascinação por Deus na obra dela, né? Mas as imagens que ela mais representa são as imagens da obscenidade, né? E aí é muito bacana esse insight que ele tem, porque esses exemplos que a gente encontra no Brasil, numa música do Milton Nascimento, num romance do Jorge Amado, mostram essa ligação, parece que um depende do outro, né? É até bonito os livros do Jorge Amado, em certo sentido, que ele fala de uma convivência desses dois lados, tá, hora? Em seus tensionamentos, né? Mas que tem uma convivência ali possível entre esses dois lados, né? Quem comenta bastante sobre isso também é o Gambini, lá no Outros 500, que é um livro que tem algumas argumentações que eu acho super problemáticas, uma aqui e ali, mas o livro no geral é muito bom. E ele vai falar sobre essa cisão aí da ânima do homem, aquele exemplo da mulher para casar e da mulher para transar, né? A puta e a santa, né? E como elas estão ligadas. E aí eu sempre lembro de um exemplo que eu acho marcante para pensar isso, que é a André Surak, né? Que é uma figura muito emblemática, porque ela faz uma espécie de unificação entre esses dois polos, né? De um jeito muito particular, né? Ela está querendo abrir até uma igreja. Mas é esse insight aí do Batalha sobre que a prostituição tem uma base, que essa baixa prostituição tem uma base que depende do cristianismo, é bem interessante para pensar que essas coisas que são excluídas, que são interditadas, têm produzem uma positividade própria, no sentido de que adquirem uma substância própria. Então, a sombra do cristianismo adquire uma substância própria na figura entre aspas, puta, né? Que é essa figura que é excluída mesmo ali até é muito significativo o fato da gente não ter uma figura feminina na imagem divina, né? É realmente assim, esse insight que o Jung tem, né, de que existe um movimento de jogar no inconsciente essa figura, é bem significativo para a gente pensar a situação que a gente se coloca diante do corpo, da sexualidade do feminino, né? Da matéria no geral. É uma outra disposição. Eu acho bem legal quando o Batalha fala dessa relação entre prostituição e cristianismo, porque a gente vê muito eco nisso no texto do Jung. Uhum. E assim, tem ecos, né? E não só não tem a imagem do feminino, né, na divino, mas quando tem, por exemplo, quando a gente pensa em Maria, né, etc., é essa imagem que está mais longe possível da baixa prostituta, né? Então, é interessante que ele fale que a baixa prostituição é a sombra do cristianismo, né? Esse aspecto compensatório do cristianismo. Que tem um pouco a ver também com aquela ideia que eu estava comentando, né, de Jesus e Maria Madalena ali, né, de amar o pecado, de amar o pecador e não amar o pecado, né, assim, sempre falar amar o pecado, eu acho um ato falho lindo. Mas, de todo jeito, eu acho que o ponto aí da diferença, né, dessa baixa prostituição para alta prostituição,
é interessante como que ele vai colocar isso, né, em dois aspectos. Um nas condições materiais, né, que ele vai até trazer o Marx, né, sobre as condições materiais modernas que vão possibilitar o surgimento dessa baixa prostituição, mas ele vai falar disso sobretudo de um outro aspecto, que é da aproximação com a animalidade, né, que tem a ver com essa imagem de essas prostitutas estarem mais próximas dos porcos, né, como o livro da Hilda Ilst fala, ou a Geni também, né, da Geni Zeppelin, é, dessa proximidade da animalidade, né, mas que não é um retorno à animalidade, né, tem a ver com outro tipo de transgressão, né, e, sobretudo, acho que um aspecto muito interessante é quando ele fala da vergonha aqui, né, como emoção específica que a baixa prostituição não vai trazer, né? Então, na alta prostituição ainda existe o caráter da vergonha. Aquilo só pode acontecer em lugares muito específicos, com uma linguagem muito específica, com uma ritualização muito específica, né? E isso nem pensando só na alta prostituição antiga, né? A gente pode pensar na alta prostituição moderna, nas prostitutas de luxo modernas, como também participantes dessa mesma forma de ritualização da transgressão, né? Enquanto a baixa prostituição, ela não vai ter o elemento da vergonha, né? Então vai ser a baixa prostituta que vai se gabar, ele até fala, né, assim, da vergonha em que ela está atolada, né? Ela vai falar disso abertamente, ela vai fazer isso abertamente, né? Dar-se em qualquer lugar, como diz a música do Chico Buarque, né? Então, assim, essa prostituta baixa, né, ela vai trazer um aspecto da vergonha, da ausência da vergonha, que eu acho que é muito importante, porque realmente, né, assim, se a gente for pensar, né, a prostituta moderna é quem desafia a moral, né, porque quem desafia a moral não tem espaço para vergonha, né, assim, o orgulho ele se torna um imperativo para a resistência, né, que é uma coisa que a gente também vê, aprende muito com os movimentos LGBTs, né? Assim, quando a gente fala de orgulho LGBT, essa construção ela é histórica, né? Na medida em que a vergonha é o que é imposto para essa população, né? Então, ter orgulho é imperativo para fazer uma resistência, né? A mesma coisa aí se dá com a baixa prostituição, né? Essa prostituta, ela vai se gabar da sua prática, da sua vivência, né? Ela vai ter orgulho de que ela é, né? Ela não vai ter vergonha, né? Então, essa diferença entre a baixa prostituição e a alta prostituição, que é na qual a prostituta de luxo ela é sempre muito silenciosa, né? Ela está sempre andando e se divulgando por meios muito escusos, né? Muito restritos mesmo, né? Muito elitizados, né? Isso vai marcar uma diferença que eu acho que é muito importante, né? Nas formas de organização do erotismo aí. Puxando Fala, pelo que o Thiago. Davi falou, bom dia. Eu fico muito curioso também de entender como é o surgimento mesmo da prostituição, como é que se dá, assim, quais são os elementos históricos, culturais, nas quais ela surge, né? Já conversando com uma amiga minha, mas ela tem uma pegada um pouco dentro de uma espiritualidade religiosa, e isso acaba trazendo um preconceito moral com relação a tudo isso, mas ela diz que, na verdade, a prostituição é a invenção do patriarcado para os homens possuírem as mulheres, né? Eu não creio que seja por aí, eu não tenho a impressão de que surge necessariamente nesse contexto utilitário, somente de dominação patriarcal, né, etc. Eu acho que tem alguma misturada de alguns fatores que eu fiquei bem curioso aí para entender como é que isso se dá, especialmente essa alta prostituição, são mulheres ricas, têm algum poder, né? Trazendo só esse espelho aí que, por exemplo, na Grécia tinha uns filósofos importantes que falavam de democracia, disso, daquilo, outro, e as mulheres eram totalmente excluídas do processo político e social, etc., assim como os escravos. Fico pensando se não tem esse elemento de dominação também, né, de um gênero sobre outro, quando surge essa produção, mas também outras coisas que podem ter nesse caldo cultural aí, nesse processo. Pelo que eu lembro, principalmente na Grécia, né, a prostituição ela não era tão subjugada assim. Na verdade, elas tinham um poder político muito grande de influenciar a galera lá. Né? O pessoal procurava as prostitutas para conversar, elas tinham uma função dessa escuta psicológica, dessa escuta política, né? Existia um poder muito grande em mulheres desse nível. Depois, claro que também tinha as escravas, né, que o pessoal capturava, que invadia a Grécia e tudo se transformavam. Mas as mulheres mesmo que viviam na Grécia, elas tinham esse poder político muito grande, né? Elas tinham essa fusão entre o sexo e a inteligência e o divino.
Até, aí depois é porque o pessoal fica diminuindo, né? Claro que existe a política das mulheres, né? Na Roma também tinha isso. Eu tenho a impressão de que são aspectos mais mitológicos, religiosos, Não, a produção da religião. Eu tenho com certeza essa impressão, porque a mulher era excluída do processo, ela não votava, né? Tinha uma série de elementos, e muitos filósofos eram contra isso, inclusive o Foucault, quando fala da história da sexualidade, o amor e a amizade e a filosofia mesmo era entre os homens, né? E as mulheres eram para reproduzir, né? O sentido disso lá na Grécia, talvez em Roma. mas na verdade eles colocavam isso apenas para reproduzir porque eles roubavam ideias delas. Não é à toa que eles iam lá conversar com elas, fazer essa troca, Pronto, e com nunca faziam certeza. essa inclusão da mulher no nome, né? Tipo assim, tem vários filósofos que o pessoal tem certeza que a ideia que ele levava era da esposa, Exato, mas aí né? Então não eles chegava essa aí. incluíam o nome, mas eles capturavam toda a essência do feminino para dizer que era deles. Exato, pois é, mas aí não aparecia, né? Ou não tinha essa dignidade política e social, né? Ela tinha ideias. Tem até um livro que eu não li, mas que é As Mulheres na Filosofia. Deve ser incrível esse livro, né? Porque falando dessas cabeças que não eram vistas, não eram valorizadas, mas que produziam muitas coisas, né? Essa questão do ponto de vista histórico acerca da mulher é sempre uma questão muito espinhosa historiograficamente falando, porque as fontes vão fazer um trabalho de ausentar esse aspecto. Se você for ver, por exemplo, história da homossexualidade, vamos dizer assim, essa categoria. A história da homossexualidade tem muitos documentos para falar da homossexualidade masculina, mas a homossexualidade feminina, em comparação, tem menos material. Por quê? Porque a mulher não era colocada à posição de um ser humano, né, no sentido assim do que o homem ocupava, ser sujeito universal. E aí eu imagino que o trabalho histórico com esse tipo de material seja muito mais espinhoso, e isso deve englobar essa discussão aí que a Jéssica está colocando, até de que há muitos elementos da produção de conhecimento de mulheres que envolvem um processo de captura e utilização, mas que não é bem explicitado pelas fontes, né? Para citar um exemplo interessante de imagem mítica que fala sobre isso, é a ideia da soromística, né, dos alquimistas, porque o processo de produção de trabalho em cima da prima matéria envolvia um movimento necessário de diálogo com uma figura feminina, que seria essa assistente do alquimista. E eu acho que na psicologia analítica a gente tem uma soromística que foi a Toni Wolff, né? A produção de conhecimento no campo da psicologia analítica teve centralidade na relação Jung e Toni Wolff, que a Toni Wolff serviu como essa soromística tanto no processo pessoal do Jung, do Livro Vermelho, quanto na construção da psicologia analítica. Não à toa há uma discussão de que toda a parte de definições de tipos psicológicos foi escrito pela Toni Wolff, que, aliás, é uma parte muito preciosa da obra do Jung, a parte de definições, né? Quem vai defender isso é o Armando, eu acho que é aquele historiador brasileiro aqui de psicologia analítica. Ele vai falar sobre as definições ter sido escrito pela Toni Wolff, né? Então, existe um processo de invisibilização mesmo que acontece, que é quase naturalizado, né? Existe essa discussão acerca da esposa do Einstein, que era uma matemática brilhante, e que várias ideias do Einstein estão espelhadas, tem uma discussão de que seriam ideias da esposa dele, na verdade. Outros falam que a esposa foi um lugar de inspiração nessa relação dialógica, mas que não foi explicitado de fato ali, não teve coautoria, né? Então, acho que tem essa coautoria silenciosa aí na história das mulheres no pensamento mundial mesmo, assim. Mas, assim, falando dessa questão da prostituição em si, eu lembrei que isso também é uma discussão bem espinhosa, como qualquer discussão antropológica, né? E, aliás, ela tem um desdobramento bem interessante na arqueologia também, porque se discute muito sobre a primeira profissão do mundo, né? Essas discussões da primeira coisa do mundo, elas sempre são cheias de armadilhas, né? Que as pessoas tentam fazer esse lugar primeiro
e não se sustenta, não existe uma possibilidade de fazer isso, mas se discute e os principais, os rivais, assim, que disputam essa posição é o cozinheiro, ou cozinheira, e a prostituta, né? Tem uma discussão na arqueologia de que a prostituição seria a primeira profissão do mundo, o momento em que a mulher utiliza do corpo como moeda de troca nas relações, e que isso é entendido como um lugar de profissão, nessas configurações mais bem primitivas, né, que a gente está falando aqui do Paleolítico, né, da idade, assim, da idade da pedra, né. Então, tem uma discussão interessante sobre essa prostituição como categoria, e aí entra naquela grande, que é um negócio também, um buraco sem fundo, na história, né, entre as perspectivas continuistas e descontínuas em história, né. De um ponto de vista de continuidade histórica, a prostituição surge desde o início da gente como espécie, desde o início da cultura. Mas, de um ponto de vista descontínuo, a categoria histórica prostituição ligada às relações capitais é bem recente, né? Então, depende de como a gente faz o recorte, para a gente entender a origem da discussão sobre prostituição, né? Então, a prostituição como categoria de trabalho, ela é bem recente, né? Mas a prostituição como fundamento de troca, pode ser entendido de certa forma no trabalho também, ela é bem antiga. E aí entra aquela discussão a mais que é a questão da prostituição sagrada, né? A prostituição localizada no espaço do templo, que o Bataille cita, mas não entra em detalhes sobre. Mas você vai ter uma categoria que é a prostituição sagrada, a prostituta do templo, que ela tem uma função de conexão com o luminoso. A partir do ato sexual se produz uma relação com o luminoso. E a figura da prostituta é uma figura sagrada nesse sentido. Então, tem essa discussão aí sobre a origem da prostituição, o lugar da prostituição, ela é bem espinhosa. E acho que é interessante ter essas várias perspectivas sobre. Acho que justamente o que eu ia falar era para trazer um pouco desse esclarecimento, né, que esse livro, A Prostituta Sagrada, traz sobre essa questão que vocês estão discutindo, né? Porque ali ela vai dizer exatamente sobre a diferenciação da prostituição patriarcal e da prostituição nas sociedades matriarcais. Entendendo aqui que matriarcado não é exatamente mulheres exercendo os cargos de poder que os homens exercem, né? Assim, nas sociedades patriarcais. Se trata de outro tipo de configuração mesmo social, né? Ela até vai falar nesse livro sobre a ênfase, né, do patriarcado na hierarquia e do matriarcado nas coletividades, onde o patriarcado coloca guerra, o matriarcado coloca religião como forma de autoridade, exercício da autoridade. Então, ela vai fazer essas diferenças justamente, né, mostrando que não são coisas equivalentes apenas com homens e mulheres nessas posições de poder, mas sim estruturas sociais diferentes, de fato. E a prostituição no matriarcado, né, ela vai ter a ver com esse aspecto que Jéssica traz bem aí, né, que é o aspecto de que essas prostitutas, elas estão numa posição de mais próximas do místico, mais próximas do religioso, e elas vão ser mulheres consultadas pela sociedade mesmo, né, para poder entender, né, porque elas vão ser vistas, inclusive, como alguém que tem uma proximidade do divino, ou como sendo esposas desse divino, né, então elas vão ter esse caráter de revelação das vontades divinas para aquela sociedade. Então, assim, outra forma, né, realmente fora do patriarcado, né, que é a pergunta que o Thiago estava fazendo, são outras formas mesmo, né? E nesse livro ele não traz muito esses dados antropológicos. Nesse livro da Prostituta Sagrada eu também acho que ela não traz muito esses dados antropológicos, mas ela acaba fazendo essa distinção importante, né, entre essas duas formas, né, patriarcal e matriarcal de prostituição. E aí acho que Jéssica pontua um aspecto que tem mais a ver com a forma matriarcal, né, da prostituição ali, né, que é exatamente um problema de muitos livros junguianos, né, essa falta de fontes. Mas justamente isso, né? Assim, nesse aspecto matriarcal, as prostitutas ocupam esse lugar mesmo de consultoras, né? Enfim, de autoridades, né? Religiosas ali também na sociedade. Isso me lembrou só um detalhe, né? Que tu falou sobre essas prostitutas sendo buscadas, né? E isso me lembrou as pombagiras, né? Que elas também têm esse caráter erótico muito forte, né? Tem a do cabaré, tem várias.
7 maridos, mata o homem, faz justiça, protege as mulheres, e elas têm esse caráter erótico muito forte, independente do ano, independente do local, do país, né? Essas mulheres, elas têm essa sabedoria muito forte de orientação em relação a, tanto para o homem quanto para a mulher em diante a vida, né? Do olhar para si, do olhar de o que é certo e o que é errado, por conta dessas vivências muito intensas, né? É um ótimo exemplo mesmo, né? Que sobrevive aí, né? Muito na nossa cultura, né? A imagem das pombagiras, enfim, né? Que tem esse caráter exusíaco mesmo, né? De ligação entre os dois mundos, né? Sim, Maria Padilha, né? Pode ser um tipo de pombagira, né? Em vários falantes. Então, acho que sim. Fala, Laura. Oi, bom dia. Queria falar um pouquinho, trazendo o ponto ali que o Davi estava trazendo, sobre as mulheres que participaram dessas coautorias. Acho que acho que a Emma Jung, né, a própria esposa do Jung, assim, a gente mal fala dela na psicologia analítica, e ela, pelo menos a vivência que eu tenho, assim, então me lembra um pouco essa situação. E aí, trazendo um pouco a reflexão do Tiago sobre a origem da prostituição, eu acho que é impossível a gente não pensar no patriarcado enquanto estrutura, pelo menos aqui para nossa cultura, assim, né? Então, se a gente pensa que é estrutural, e aí eu acho que é muito conectado também com a própria noção de monogamia, assim. Então, para quem que foi criada essa monogamia, né? É a partir do momento que só as mulheres não poderiam se relacionar com outros homens. Os homens, né, seguiam nas suas relações extraconjugais, assim. Então, ali eu acho que se cria, sim, para a dominação da mulher, uma interdição, né? Então, eu sou proibida agora de me relacionar, enfim, fora desse casamento. E aí é especificamente para essa mulher, assim, né? Então, esse homem, ali eu acho que se cria essa noção de prostituição também, no sentido de que eu busco fora. E aí essa noção do mulher para casar, mulher que não é para casar, algo que aparece muito para mim também no Sex and the City, na série dessas 4 amigas. Então a Charlotte, ela é esse estereótipo da mulher para casar, né? E aí esse marido não consegue ter tesão nela, justamente assim, e ele consegue ter o momento do gozo com as revistas pornô. Então, acho que é interessante que esse patriarcado, né, estrutural, ele coloca a mulher num lugar de sexo, família e casa, assim, né? E aí vem essa noção de monogamia. E aí eu acho que outro ponto muito interessante é que, para nós, o sexo talvez não seja só o sexo, né? Pensando em geral. Porque não é pelo gozo, né? É pelo aquilo outro que eu desejo. Afinal, poucas mulheres gozam, né, no sexo, assim. Então, talvez não seja pelo ato do prazer, mas seja pelo que eu vou ganhar com isso, visto que esse homem cumpre esse papel de provedor, né? Então, eu acredito que é impossível a gente não pensar no patriarcado enquanto estrutura, e aí sim, pensando que muito dos nossos fenômenos sociais são criados por essas estruturas, né? Perfeito, Lara. Eu acho que eu concordo com você que isso tem que ser colocado na balança mesmo, nessa discussão complexa, ainda mais para a gente pensar a nossa relação com isso, né? E até que a imagem que vem na minha cabeça é a imagem da prostituta da Babilônia no Apocalipse, né? Como essa imagem que tá montada na besta e que está trazendo os aspectos sombrios mesmo. Então, até que a prostituta da Babilônia, ela rege as criaturas rastejantes, decrépitas. Ela tem essa relação com o que é do quitônico, né? Do que é inferior. No esquema das 7 moradas da Santa Teresa d'Ávila, as primeiras moradas, são graus de acesso espiritual para chegar no centro da alma, onde está entronizado Cristo, né? As primeiras moradas são de criaturas rastejantes, vis. Aí tem aquele lugar do cristianismo bem negativo sobre o corpo, né? Em relação a esse lugar rastejante, é o lugar do corpo no sentido negativo, né? Então, essa vivência patriarcal, tinha um aspecto negativo da prostituição, está conjugado nisso. Mas sobre essa necessidade de conjugar essa baixeza, como uma forma até que você trouxe esse exemplo do Sex and the City, eu lembrei dessa parte que eu achei muito bonita, que está no 163,
que o Batalha vai falar sobre a obscenidade, e ele vai falar dos nomes chulos do amor. Eu adorei essa parte que ele fala, tipo assim, os nomes chulos do amor não deixam, por isso, de ser associados de uma maneira estreita e irremediável para nós a essa vida secreta que levamos paralelamente aos sentimentos mais elevados. Essa vida secreta que é necessária de entrar em contato com essa baixeza, né? E aí é o momento da putaria, né? É basicamente isso. Que é, no caso desse exemplo da Charlotte, que você trouxe do Sex and the City, é bem interessante, porque não existe é uma figura que se identifica tanto com esse aspecto puro, a Charlotte, né? Que ela joga para a sombra os aspectos, né, negativos, mais relacionados àquilo que é escrachado mesmo. Que é o lado até entre as amigas, ela é a que é mais pudica, né, na série. E aí isso aparece de forma sintomática no contato do marido dela com a pornografia, né? Que esse lugar do chulo precisa ter um lugar onde se possa ser expressado, né? E até o Batalha fala essa coisa muito bonita que a linguagem chula é essa linguagem dos amantes que é necessária para o contato profano, né? Aí ele fala essa mulher de bem dizendo aquele que abraça. Adoro tua. Aí ela deve falar um nome bem cracho para o órgão sexual, né? E aí o Batalha vai fazer um elogio de como isso é necessário no processo de relação para conjugar essa vida individual, esse aspecto mais baixo, né? Que a gente coloca para esse lugar que está encoberto, debaixo dos panos, né? É bem interessante essa parte que ele fala que ele vai até associar a baixa prostituição à escória, que é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente no texto sobre o Kinsey, né? Então, achei bacana esse exemplo da Charlotte, me lembrou essa passagem muito bonita dos nomes chulos do amor aqui, que o Batalha fala. Inclusive, porque tem até um episódio, né, que a Charlotte não suporta ouvir os nomes chulos que as amigas estão conversando, né, sobre os órgãos sexuais, assim, né? E aí, eu não lembro se é até nesse episódio que eles que sugerem para elas, não, você nunca olhou a sua vagina, assim, né? Tipo, como assim? Você tem que fazer isso. E ela vai lá e faz, né? Bota um espelhinho lá e olha. É interessante a Charlotte, porque apesar dela ser esse aspecto mais pudico, ela é uma das que mais se abre, assim, às experiências, né? Quando fazem sentido ali para ela, né? A Carrie mesmo, que é uma que não é vista dessa forma como pudica, né? É alguém que, na verdade, é bastante moralista durante vários episódios da série, né? É, mas a Charlotte, não, ela se abre a isso e acho que tem essa conversa mesmo com um aspecto sombrio aí, que na série é mais interpretado nesse arquétipo da Samantha, né? Mas acho que essa questão da linguagem que você traz, né, é importantíssima nesse texto, também adorei, porque o Batalha vai falar duas coisas que eu acho muito importantes, né, sobre essa questão da linguagem, né? Primeiro que ela revela as nossas fantasias, né, o que está contido na nossa sombra, a linguagem que a gente usa, né, mesmo que cause horror à nossa consciência, né? Ela diz do tipo de transgressão que a gente faz, né? Então, de como que a gente aceita ou não essas transgressões. E depois ele fala uma coisa muito interessante, né, que é o fato da mulher que usa essa linguagem chula, né? Eu acho que também é uma questão de uma posição muito subversiva aí, né, quando ele aponta isso, né? Que a mulher que usa essa linguagem, né, ele até fala, assim, adoro tua, poderia ser adoro tua pica, adoro tua buceta, né? Enfim, a gente pode falar as palavras, né? E eu sei que incomoda falar, mas é importante falar, né? Porque quando a gente fala, o que ele está dizendo é isso, né? Principalmente quando a mulher fala, ela sai desse lugar de que o erótico é abjeto, né? Que é alguma coisa maldita, né? Então ela enxerga o caráter maldito, mas ela o adora, né? Ela adora esse caráter maldito, né? Quando ela fala adoro tua pica, ela tá falando que gosta, né? Assim, desse caráter Na maldito do objeto, né? palavra, né? O maldito, né? Exatamente, né? Então tem exatamente essa apropriação, né? Sair do lugar de abjeto e entrar nesse lugar de adoração, né? Que eu acho que tem muito a ver com esse arquétipo da prostituta sagrada que a gente está falando, né? É a recusa do lugar do objeto e é justamente a colocação disso num outro lugar de transgressão, né? Então, principalmente quando a mulher faz isso, né? Eu acho que é muito importante. E é uma dificuldade, né? Grande para muitas mulheres, assim, falarem, né? Usarem a linguagem chula, né? No sexo, assim. Ou isso, inclusive, está muito reservado ao lugar do momento íntimo, né, entre as quatro paredes, mas falar disso para muitas mulheres tem muita dessa dificuldade, né, que é uma coisa que para os homens nem tanto assim, né?
Deixa eu voltar também num aspecto que a Laura falou rapidinho, né? Que eu acho que quando você fala dessa questão, né, do patriarcado, é muito importante mesmo, né? Essa consideração que você faz da gente ter que entender isso dentro dessa estrutura patriarcal. É, Inclusive porque o Bataille faz uma espécie de argumento aqui nesse texto, né, de que a mulher seria assim o objeto privilegiado do desejo por natureza, um pouco, né? Assim, ele tem um pouco essa argumentação num sentido mais natural da coisa, né? Quando eles questionam ali por que é a mulher que está sempre nesse lugar de prostituição, né? E aí acho que ele vai falar um pouco, né, dessa mulher como objeto privilegiado do desejo, né? Com a mulher que a gente comentou na semana passada, né? Sobre isso revelar mais as dinâmicas heterossexuais do que qualquer outra coisa, né? Mas sobre como que a mulher está nessa posição, né, de ser cortejada, ser desejada, né? E aí eu acho que isso que você faz é uma crítica importante, né, para a gente poder entender isso à luz mesmo de uma estrutura que produz isso, né? Não como um objeto privilegiado do desejo naturalmente, mas de forma construída, né? Assim, então, é uma consideração que eu acho que é bem relevante mesmo, que é algo que ele vai trazer de novo, de alguma maneira também, nesse capítulo sobre a beleza, né? Como alguma coisa também da ordem de alguma coisa natural, né? Parece que ele não está falando muito das construções sociais de beleza exatamente, né? Mas de como se fosse naturalmente o que é belo seria naturalmente aquilo que se afasta da animalidade, né? Aquilo que está mais próximo da humanidade, assim, né? Então é um problema de filosofia estética que ele se aventura aí, né? Mas de algum modo traz esse aspecto da naturalidade, né? Que acho que a sua crítica vai bem no ponto. Fala, Cleano. É, achei bem interessante essa discussão sobre os nome shows, né? E essa questão da prostituição, da baixa prostituição. Que eu fico pensando aqui, né? Tinha anotado. Que parece que quando não tem essa parte que a gente poderia considerar mais maldita ou sombria, não existe talvez a possibilidade da conjunção completa, né? Então fica uma fusão parcial e talvez desinteressante, não tem a completude da alma, né? Mas aí até pensando, a gente estava conversando ali no grupo sobre a questão, por exemplo, das religiões orientais. E o hinduísmo tem muita questão, tem vários templos onde eles representam essa questão mais abertamente do que no Ocidente a questão do cristianismo, onde é tudo muito velado, né? Então eu fico pensando nesse aspecto. E o próprio Jung ele discute bastante a questão da prima matéria, né? De você ir lá pro humus, pro podre, pra merda, para que realmente a gente consiga ter uma transformação e o florescimento de toda a sua completude, né? Por exemplo, se a gente pega a questão dos chakras no hinduísmo, qual que é o primeiro chakra e qual que é o que dá a base, que dá a vida, né? Ele está ali muito próximo dessa questão do genital mesmo, né? Que seria justamente esse portal. Então, às vezes a gente fica segregando, mas a gente esquece dessa outra parte, né? Do baixo, do profano, mas também do profundo, né? Essa formulação muito boa do Batalha de que o profano o mal é o impuro tido como profano, né? E aí ele vai Condenada. a transgressão condenada, né? É interessante pensar que essa impureza para o Batalha tem um lugar sagrado, né? É isso que ele está querendo resgatar. E aí é até o conflito dele com os surrealistas, né? Que ele diz que nos surrealistas faltava a merda, o mijo, a porra, a saliva, o cuspe, né? Ele falava que no surrealismo era tudo muito asséptico. E aí parece que o Batalha está muito defendendo esse ponto. Ele é meio maldito nesse sentido, né? De que ele defende essas coisas que são da lata de lixo mesmo, da nojeira, né? Da coisa que desperta a repulsa. Ele tem uma atração pela repulsa, né? Que é interessante. Me parece até que, pensando até que no História do Olho, né, no livro que ele escreve por sugestão do analista dele, né, é interessante como o Batalha é uma figura que parece que, quando ele escreve sobre o erotismo e sobre essa questão da parte maldita, ele está elaborando sobre o mito pessoal dele também, né? Pensando aqui em termos junguianos, ele está elaborando sobre a atração irresistível que ele sente
pela escória da baixeza humana, né? Ele admite, ele é muito honesto, né? Aberto nesse sentido, de admitir que ele tem essa atração por isso, né? E até de um jeito extremo, né? Quando ele propõe o sacrifício humano lá, que não dá certo, mas que ele tenta organizar com os amiguinhos dele. Tem um aspecto extremo disso, né? Mas é um compromisso com essa imagem, né? Que ele tem. Eu acho interessante, pensando que na pessoa batalha também. Até porque ele abre o livro fazendo essa... o Gustavo mesmo comentou, né? Que ele tensiona um pouco o tripé hermenêutico, né? Quando ele se coloca muito no texto mesmo. Ele admite no início do erotismo sobre a procura desenfreada dele por Deus, né? De que o texto dele é um texto de alguém que sempre se perguntou sobre a figura de Deus. Então, eu acho bem bacana quando a gente pensa esses temas na relação com o autor, porque o Bataille, por uma certa influência grande do Nietzsche até, né? Ele é bem aberto sobre essa relação dele com o objeto, né? Estava pensando aqui, vocês comentando, o sacrifício humano devia ser ele, né? Para ser totalmente de acordo com a filosofia dele, colocar na prática e tal. Eu que acho nem que era ele também, só que eles queriam que fosse várias pessoas e uma que conduzisse a matança. isso é Aí, suicídio, velho, falando em linguagem contemporânea. Mas, é, enfim, como é que se diz? Do que eu ia dizer, né? O Bataille, pelo que eu estou entendendo também, ele faz o que o Jung disse que o Nietzsche faz no Zaratustra e fora dos cantos, que é nantiodromia, né? Como se fosse uma época extremamente púdica, careta, também com uma série de coisas assim. Nesse sentido, os surrealistas talvez façam também. E é por isso que ele é tão aloprado, às vezes, né, nas propostas dele, algumas coisas assim. Eu estava me lembrando, vocês falaram em outro encontro do Arthur, né? O Arthur, eu gosto muito da coisa da transgressão, da coisa de vanguarda e tal, mas às vezes me enche o saco, velho, a história de falar tanto de merda, de cu, de não sei o que e tal. Que diabo de coisa aloprada é essa? Eu li aquele texto porque eu adoro o título, que é Para Acabar com o Juízo de Deus, né? Mas eu achei péssimo o texto, assim, porque é muito aloprado, umas palavras em caixa alta, sabe? Assim, um negócio delicado, assim. Acho que também fica meio demais, assim, né? Para nós, os normais, para quem não está no meio daquela, teoricamente, né, daquele excesso todo. isso me lembrou só rapidamente uma discussão que o Jung coloca lá no texto sobre Ulisses do James Joyce, que ele diz que diante de uma unilateralidade imensa, algumas obras são antídotos radicais. E aí ele vai dizer, ele chama Ulisses de anticristo. Nesse texto, o livro Ulisses de James Joyce, né? Mas ele vai dizer, tipo assim, ele leu esse livro, ele ficou horrorizado, ele chega à conclusão, vivemos na Idade Média ainda. Porque se esse livro ele precisa ser escrito e ele move as pessoas, é porque a gente vive numa unilateralidade tão intensa cristã que só um negócio, tipo assim, uma descarga, assim, um chacoalhada numa pessoa que vai conseguir despertar contra isso. Eu acho a leitura dele bem exagerada sobre o livro. Eu acho que o livro nem se aproxime de Anticristo. Eu acho que seja tão aberrante quanto ele achou, não. Mas me lembra essa colocação que você colocou da inantiodromia, porque diante de uma unilateralidade muito intensa, a única resposta é do grito mesmo, né? Então, eu acho que tem essa relação aí no texto do Batalha, e principalmente no texto do Arthur, ainda mais. Porque o Arthur, ele é diferente do Batalha, o Arthur está na escória mesmo, né? Sim, eu adoro esse texto sobre Ulisses, eu acho maravilhoso. Eu fui ler Ulisses só por causa desse texto, na verdade, e li com um manualzinho, né? Graças a Deus eles criaram o manual. Primeiro você lê o capítulo no manual, depois você vai para o livro, né? Porque é cheio de referência mitológica, é uma babel ali de diversas línguas e tal. E esse manualzinho foi produzido pelo mesmo tradutor que é o Caetano Galindo, né? Eu gostei demais, porque... E aí, ao longo dos encontros aqui do grupo, eu me lembrava muito do Ulisses, do James Joyce, por essa enantiodromia e por esse aspecto que o Jung vai falar, talvez dos surrealistas, de alguns pintores abstratos do século XX, etc., que é quando você tira a figura de Deus ou de um self total, como é que essa fragmentação vai atuar, né? Na consciência? Quais são os sintomas que vão ser produzidos por essa consciência estar, não ser que nem os planetas girando em torno do Sol, digamos assim, né? Ter perdido esse eixo gravitacional seria a imagem de Deus.
Não um Deus católico, mas um Deus no sentido de reunir as várias, sei lá, os vários arquétipos, alguma coisa assim. Então, acho que talvez o Batelli teria um pouco disso também. Fala, Eduardo. Vou deixar você falar aí Bom, primeiro, e pra tá. gente também ir movendo o texto, né, gente? A gente precisa terminar esse texto hoje, temos dois tópicos ainda pela frente. Então vai lá. Só retomando o que o Davi estava falando também da questão da linguagem, né? Shula, enfim, também do Cleandro que falou do hinduísmo, eu queria trazer de ilustração também a cultura Agori. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma corrente tântrica de mão esquerda. E essas correntes de mão esquerda significam que utilizam da transgressão para chegar à iluminação. E os Agores são sadhus, né, que falam que ficam em crematórios, eles meditam em cima de cadáveres, eles passam cinzas dos corpos queimados em todo o corpo, usam crânios humanos para beber e eles se alimentam tanto de carne em decomposição como de excrementos. Então, assim, eles existem até hoje na Índia e me veio muito isso, né? Principalmente nessa relação entre essa coisa mais podre mesmo, enfim, dessa linguagem de transgressão e ao máximo para atingir o lado oposto, né? Então, essa união entre o que está no baixo com o que está no alto, no luminoso, enfim. Depois, se vocês quiserem, deem uma pesquisada, porque é bem interessante, assim, bem radical, né? Assim, mas é isso, eles fazem tudo o que é considerado impuro e sujo mesmo, assim, na corrente indiana da mão direita, né, que é mais ascética, que é mais do espiritual, enfim. É bem interessante. Muito legal mesmo. Vamos pesquisar. E essa discussão sobre o Tantra está super rolando, né? Lá no grupo do WhatsApp também. É bem interessante, né? Até nesse livro do Dag Enzel, né? Que eu citei, ele fala bastante disso, né? Do Tantra como alguma coisa que tem várias vertentes e que foi apropriado por outras vertentes ainda New Age, né? Então, o Tantra original mesmo tem aspectos mais como esses, né? Assim, de uma ritualização da transgressão bem diferente do que chegou para o Ocidente, né? Fala, Cleano. Desculpa, eu sei que a ideia é a gente avançar e a gente... Mas só nesse ponto que a Eduarda falou dos agores também, tá me lembrando porque assim, tem muitas pessoas que acabam tendo doenças, né, ISTs, doenças sexualmente transmissíveis, não tem um membro, ou às vezes são aleijadas e às vezes tem alguma questão que são rejeitados pelas famílias, né? E daí, como que os agores que têm esse aspecto de lidar com o sujo, com o profano, com o baixo, acabam sendo as pessoas que acolhem, né? Então, acaba sendo um espaço de acolhimento. E aí, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas estava pensando, tem um caso aqui de uma trans em São Paulo que teve todo um processo que, na época que começou a ter um boom de HIV, ela foi a pessoa que abriu uma casa, um espaço e começou a acolher todas essas pessoas que estavam sendo rejeitadas pelas suas famílias, porque na época não sabia o que fazer, não tinha tratamento e várias coisas. E como que até esse espaço da prostituição, que a gente está falando da baixa prostituição, pode ser um grande receptáculo de acolhimento, né? E aí, misturando um pouquinho também com a questão do judaísmo e da Kabbalah, tem alguns aspectos dentro da estrutura da árvore da vida que vai falando, por exemplo, tem a Sefirot, né? E aí uma delas seria Bina, que seria, digamos assim, um aspecto elevado, puro do feminino, né? Que está ligado à coluna da esquerda, que é justamente o lado do coração. Só que aí, quando a gente vai para a última Sefirot, que é a de Malkut, que é o reino que representa o mundo físico, eles falam que essa seria o aspecto da prostituta divina, como se fosse essa grande mãe que se rebaixou para o aspecto da prostituta, só que através dela
que existe todo o processo do início da regeneração da alma humana, digamos assim, né, da subida da árvore da vida e da elevação. Então começa também com essa manifestação da prostituição, né, dentro de perspectivas filosóficas e tal. Mas eu achei bem interessante, né, como a prostituição pode ser, na verdade, esse processo de início da regeneração, de acolhimento. Muito massa, nossa. Tem uma É, função esse, materna, né? Aí. uhum. Esse exemplo, acho que você traz é muito visível mesmo, né? Na comunidade trans, nas comunidades LGBT em geral, né? E principalmente diante dessa questão da morte, né? Que é uma coisa que também tem muito a ver com o que o Bartali fala, né? Sobre o erotismo ser a aprovação da vida até na morte, né? Que aí a gente retoma essa questão da epidemia de AIDS, né? Que a gente estava falando, e como que é nesse contexto mesmo que vão surgir diversas casas, né? Na comunidade ballroom, assim, né? Na cultura ballroom. Não sei se todo mundo conhece, né, mas tá bem alta, né? Ultimamente a cultura ballroom, né, que surge ali nos Estados Unidos, justamente a partir de pessoas trans, pessoas muito marginalizadas, que passam a acolher, né, seus semelhantes, tirar da rua, botar em casa, gente que foi expulso de casa por causa da sexualidade, do gênero, e passam a acolher essas pessoas nesse formato mesmo de famílias, com mãe, né, e passam a fazer disputas, né, de danças, performances, enfim, dentro de uma cena, né, que perdura aí até hoje. Então, acho que você está falando é bem importante, porque é justamente nesse contexto de aprovação na vida, né, até na morte, que acho que traz esse aspecto maternal, né, esse aspecto que se chama cultura ballroom, né, que significa baile, né, em inglês. Daí que vai surgir a dança voguing, né, que está bem alta hoje em dia, mas de todo jeito é isso, né? Acho que nessa aprovação é que surge esse aspecto materno, né? Esse aspecto de recusa do maldito mesmo, né? Inclusive nesse ponto aí, né? Passa a trazer para frente essas questões. Muito bacana. Esse tópico da beleza, né, que ele vai trazer, eu acho que talvez tenha duas ideias aí principais, mas se vocês tiverem pensado em outras coisas, por favor, digam, né? Que eu acho que é um pouco dessa questão da beleza como alguma coisa que se afasta da animalidade, né? Que ele vai trazer, e isso me fez pensar um pouco, né, na ideia de beleza como uma certa performance também, né? Porque acho que quanto mais afastado da animalidade, mais a gente pensa aí num lugar da performance, que é alguma coisa que ele traz também nesse capítulo da prostituta, quando ele fala do adorno, né? Ser alguma coisa que agrega um valor erótico, né, a essas mulheres, assim. Então, o que é belo, né, também ele vai partir desses objetos eróticos, né, que são adornados. Tanto que aqui a baixa prostituta também vai tentar muito se adornar, né, vai tentar muito trazer o adorno como um jeito de valorização, né, de aumentar o seu valor erótico, né. Então, é interessante pensar, né, que beleza talvez tenha a ver um pouco com performance, né, com algum tipo de performance, nesse afastamento da animalidade, né, se a gente pensar em procedimentos estéticos cada vez mais performáticos, mais longe exatamente, né, do que seriam os traços animais, né, nesse sentido. Então, estamos virando cada vez mais ciborgues, né, como também vão ter outras teorias de gênero que vão falar, né. E acho que esse é um aspecto, né, aí desse capítulo. E um outro aspecto que eu acho que é interessante é quando ele vai dizer sobre o que é esse belo, né? Por que o belo atrai, né? Assim, aquilo que está afastado nos atrai justamente porque a gente deseja profaná-lo, né? Assim, a gente deseja essa proximidade da animalidade de novo, né? Então, acho que é interessante pensar nisso, né? Assim, esse desejo de ver a beleza ser transgredida no ato da gente possuir, né? Esse objeto que a gente acha belo, né? Então, desarrumar o outro um pouco, né? Assim, sair desse lugar da performance um pouco, né? Talvez ele aponta que seja isso que nos atrai, né, no outro ali, né? Esse desejo de profaná-lo. Acho que essa é uma ideia bem interessante, né, na verdade. Explica bastante coisa, né, também, né? E fiquei muito pensando numa coisa que é muito moderna também, né? Essa coisa dos OnlyFans, né, que tem agora, e que muitos famosos, né, assim, têm entrado, e na verdade sempre foi, né, quando a gente pensa em Playboy, G Magazine, nessas revistas paparazzo, né, que faziam ensaios com famosos, assim, né,
porque a ideia aí, né, de que esses famosos atraem, né? Por que o famoso atrai mais que o anônimo, né? Assim, acho que tem a ver com isso que ele fala, né? Assim, da questão da gente querer profanar, né, assim, esse lugar, né, querer trazer ele para baixo, né, assim, querer aproximá-lo da animalidade, né, sair desse lugar do mais longe possível do animal, da super-humanidade, né, da beleza como alguma coisa que está mais próxima ali até do divino, né, no caso dos famosos. Então, acho que é interessante, né, pensar nesse fetiche pelo ver o famoso nu, né, por estar nesse lugar de querer se juntar, né, querer esse erotismo com os famosos, acho que tem um pouco a ver com isso que ele traz também, né? O que vocês pensam? Você falou de Adorno no início, né, e tal. E eu escutei assim meio distraído, o que é que o Adorno da escola de Frankfurt tem a ver com isso? Aí depois você repetiu mais algumas vezes, aí eu, beleza. Eu adorno os objetos mesmo, né? Brinco, colar, enfim, coisas que adornam o corpo, né? Bom, beleza? Beleza, tá beleza? Alguma coisa talvez que chamou a atenção, digam aí, né? Acho que depois ele vai entrar exatamente essa questão do relatório, né? Que eu acho que do relatório 15, né? Que eu acho que vai ser bem interessante discutir, né? É um capítulo que é um artigo, né? Então ele tá um pouco mais organizado aí nesse capítulo, né? É, e vai trazer alguma coisa bem interessante. Deixa eu só ler os comentários aqui, né? Cleandro falando, né? Tem algumas amigas que estavam falando esses dias que tinham pôsteres do Fábio Júnior colado na porta do guarda-roupa na infância. Quem nunca, né? Assim, não era o Fábio Júnior, mas vários, né? Sex symbols ficavam nesse lugar, né? O Fiuk, nossa, a revista Capricho, né? Assim, era febre na minha época de adolescente, né? É, com essa coisa realmente dos meninos bonitinhos, né? Assim, eles eram todos bem padronizadinhos, né? Bem um certo estilo, assim, né? Que acho que tem muito a ver com o que ele fala sobre esse afastamento da animalidade, né? Tem uma padronização, uma performance mesmo, né? Do corpo, que é vista nesse lugar de belo, né? Amiga, eu ia comentar sobre beleza, mas deu uma travada federal no meu computador aqui. Eu estava até agora tentando ajeitar ele. Mas eu achei interessante esse comentário aí dos colírios, né? Porque até tá no nome, né? Essa coisa de. Ixi, acho que eu caí agora. Não, estamos te ouvindo. Ih, caiu mesmo. Deve voltar, vamos esperar. Ver se- Voltou. Esse negócio da beleza me lembrou um pouco também do padre Fábio de Mello, que o pessoal ficava naquela confusão mental do, meu Deus do céu, eu tô com tesão num padre. É um negócio bem Fleabag. E eu acredito também até que a beleza dele também influenciou um pouco as pessoas a começarem a ouvir mais e participar mais e olhar mais para o catolicismo. Achei interessante essa função da beleza como colírio mesmo, né? Como aquilo que dá um alívio aos olhos, né? É uma coisa que descansa os olhos, ficar apreciando. Mas acho interessante como essa imagem do famoso conjuga uma distância e parece que ver o famoso nu no OnlyFans, na Playboy, no G Magazine, tem um efeito de fascinação porque você retira aquela distância, né? E joga a pessoa na condição da animalidade, né? Que está associada a essa imagem sexual. Então, achei bem interessante esse paralelo aí dos famosos losers. Fala, Laura. Oi, de novo. E aí me parece um pouco que se torna um caminho possível, né? Trazendo um pouquinho da minha primeira fala e esse desfecho, é a mulher se apropriar, talvez, dessa força que existe, né, na animalidade, no sentido da sensualidade, do corpo, porque eu fui atravessada, né, é bom que o grupo de estudos, ele tem essa função mais íntima, talvez, assim, de ser muito, talvez, julgada nesse lugar da psicóloga pelas roupas que eu usava, né,
E aí, tá indo de chinelo, tá indo de regata, enfim, atender, né? E aí eu me coloquei muito nas últimas semanas a pensar sobre isso, porque o quão potente também pode ser, né? Essa se apropriar dessa forma de ser, de mostrar mais esse corpo, assim, né? E também direcionando, claro, para esse nicho, para aquilo que talvez vá se identificar com o meu jeito de ser mulher, assim, né? Então, me parece que a beleza, ela veio por muito tempo, assim, nesse lugar de você não pode mostrar muito o seu corpo para não ser confundida com esta que faz isso e aquilo, né? E aí, me parece que de um tempo para cá, a gente tem se apropriado mais dessa sensualidade, dessa beleza, assim, né? E, enfim, de um lugar talvez mais nosso, e não que é colocado na gente, sabe? Pode falar, Cleandro. É muito legal esse ponto que a Laura comentou. A gente já bateu um papinho sobre isso, né? E eu achei muito interessante esse espaço que a gente pode abrir até para promover outras inquietações e reflexões e mobilizações internas nos clientes, né? Por exemplo, eu fui um cachimbo e teve uma vez, assim, tive uma pessoa que estava com o processo bem estagnado e era sempre a mesma coisa nas sessões. Eu tô cansada, falava da rotina e tal. Até um dia que eu, no meio da sessão, peguei o cachimbo e comecei a fumar. Foi totalmente diferente, porque ela falou, nossa, você fuma também? E aí ela abriu toda uma história, ela já passava comigo há alguns anos. Aí ela abriu que ela fumava maconha, com qual frequência, e começou a falar várias outras coisas que ela nunca tinha falado, né? Então, às vezes, como esse aspecto de até uma posição um pouco mais, sei lá, com mais identidade, com mais honestidade que a gente se apresenta para as pessoas na clínica, isso dá um espaço para que ela também se sinta à vontade para tocar na humanidade dela, porque, de uma maneira geral, a gente, profissionais da psicologia, já tem aquela coisa do distanciamento, uma idealização do distanciamento intelectual, né? Da pessoa com a vida perfeita, que tá tudo bem resolvido e tal. Se a gente também não enfiar a mão na merda às vezes e falar, putz, eu piso na bola aqui, nossa, vacilei, esqueci tal coisa. Às vezes a gente se distancia, não entra muito em contato para permitir essa transferência, essa contratransferência, né? Então, eu acho bem interessante quando a gente abre essa porta também. Lá no Rosário, uma etapa é quando o rei e rainha ficam despidos, né? Então, acho que esse momento aí que a gente abre um pouco mais o jogo de alguma forma, é essa quebra da persona que é necessária, né? A gente começa, esse texto do Jung é para falar da psicologia da transferência, né? Começa o processo vestido e tem um momento que essas vestes são abandonadas, né? Então, você mantém a persona no início, em algum grau, né, de psicólogo, e aí no processo isso vai sendo quebrado, e as pessoas têm uma visão muito rígida dessa figura, né? E às vezes chega um extremo. Eu lembro eu atendi uma psicoterapeuta que eu puxei um chocolatinho para comer, e ela ficou chocada. Ela ficou, tipo assim, gagged, mudou o destino dela, mudou o rumo da vida dela. Um chocolatinho inocente, a pessoa estava com fome de um docinho. A gente, às vezes, é ingênuo sobre o lugar que a gente tem na dinâmica transferencial, né? E aí, isso mudou a perspectiva dela, porque ela não se permitia fazer nenhum tipo de ato enquanto atendia. E aí eu tava às vezes, que bom que ela não pegou no dia que eu peguei um bolo de pote para comer, porque isso teria chocado ela. Mas, assim, existe um movimento muito rígido mesmo, né? E acho que essa quebra da persona, ela é muito necessária nesses processos para humanizar mesmo. Até que ela falou depois que permitiu a ela fazer outros movimentos dela como analista. E uma coisa que às vezes a gente nem dimensiona o quão simples é, né? E também, assim, eu acho que isso se conecta um pouco com aquilo que a gente estava falando sobre a linguagem, né? Porque, e daí eu falo muito nesse lugar de como me identifico, assim, por que talvez de forma geral a gente tenha medo de ser confundida com uma prostituta, assim, né? No sentido de, será que a forma que eu me visto, que eu falo,
pode ser encarado, né, de uma forma que eu não quero, ou é por medo de ser assediada, né? O que acontece, assim, que faz com que isso atravesse tanto a forma de linguagem como de se vestir? Será que essa beleza, né, que tem essa questão do privilégio da mulher, desse objeto de desejo, o quão isso é também, talvez, o que continue e contribua para essa exaltação, assim, né, para essa, talvez, até cobrança que a gente sinta em alguns momentos de, né, enfim, é mais um desabafo, assim, porque eu acho que esse é um tema que me toca bastante também, assim. Nossa, com certeza. Inclusive, hoje em dia a gente vê muitos fenômenos, né, em relação a isso. Tipo, caras que marcam encontro com as psicólogas para poder assediá-las, né? Assim, para estar nesse lugar de prostituí-las mesmo, né? Então, profanar aquilo ali, né? Acho que isso que você está falando faz muito sentido. E quando você fala sobre a necessidade das mulheres se apropriarem disso, né? Dessa naturalidade aí, né? Eu acho que é alguma coisa bem difícil, né? Porque envolve exatamente ter consciência de todas essas dimensões, né, que atravessam aí, né, dessa prostituição que o outro faz, né, dessas performances, né, o que é que eu estou escolhendo fazer porque eu acho bonito, o que é performático, né, assim, aí a questão da beleza volta para a cena, né, no sentido do que é bonito, alguma coisa performática, né, em alguma medida. Então, o que é aquilo que é genuíno, o que é aquilo que eu banco, né, diante do outro, e aí isso entra no campo da transferência como alguma coisa muito importante mesmo, né? Esse furo na persona do analista, né, é fundamental, né? E é fundamental até por uma coisa que ele vai falar nesse capítulo 15, né, que quando Batalha fala assim que a vida íntima chega para a consciência sob a forma de pecado, né? Então, é por isso que o Jung fala, né, que a primeira etapa de um processo analítico é a confissão, né? Porque é exatamente isso, né? Assim, a vida íntima chega para a gente sob essa forma de um pecado, de alguma coisa que a gente não consegue, né, confessar, a gente não consegue dizer daquilo, né? Então, partir da performance, partir da persona, né, não vai dar conta, né? A gente tem que ser o elemento que traz a sombra para o jogo mesmo, né? Nesse sentido. Sem mãos levantadas, então vai. Fala, Cleandro. Eu achei muito interessante porque no encontro passado a gente estava conversando e o Davi acho que até comentou, né? Nossa, a gente vai entrar na segunda parte do livro, que é uma parte que parece que muda um tom, assim. Mas eu achei muito curioso, né? Que eu sinto que ele continua dando boas cutucadas. Então, quando ele vai trazendo ali, a ciência tenta objetificar o sexo para poder estudá-lo e contabilizá-lo e colocar em estatística e tudo mais. Só que os próprios estudos, até esse estudo, esse relatório, né, chega um momento que ele fala assim, putz, não dá. Tem algum elemento aqui que a gente não pode só objetificar, porque o sujeito, ele está muito conectado, né? E aí eu fico pensando até na relação sujeito-objeto que a gente tem, acho que quando entra na sexualidade, que as pessoas se fundem, esse sujeito e objeto acaba também tendo um pouquinho dessa divisão rompida um pouco, né? E aí eu também achei muito curioso, conforme ele vai discutindo, quem que tem o direito ou quem que tem a possibilidade do orgasmo. Aí ele fala, ou são as classes muito baixas, ou as pessoas de classe muito elevada. Só que aí ele começa a fazer a distinção social e, e o quanto que muitas vezes a nossa energia sexual acaba sendo literalmente drenada, né, pelo trabalho. E a gente está vivendo numa sociedade... Eu estava lendo esse capítulo aqui pensando muito na sociedade do cansaço também, né? A gente está tão preso nessa questão do trabalho, do labor, que a gente não tem mais tempo para gozar da vida, né? Para ter tesão. Então, realmente, as pessoas chegam em casa e falam, estou cansado, e não vão ter relação, né? Então, acaba sendo uma forma de escravidão também, de controle. Total, né? Cada vez mais, né? Inclusive, né? Acho que
Se ele vivesse na hipermodernidade que a gente vive hoje, estaria, assim, dando uma boa risada. Porque realmente é esse ponto, né, desse capítulo. Esse capítulo é muito interessante, né, assim, ele realmente é muito bacana. E eu acho que um ponto muito interessante aqui, né, como que ele está dizendo nesse capítulo, está fazendo uma grande crítica ao estudo estatístico, né, do erotismo, assim, né, e isso é bem interessante, porque é algo que conflui bastante com a crítica junguiana também, né, assim, na construção de uma ciência psicológica, né, por isso que vários pontos desse livro dá para perceber que ele localiza o erotismo no campo do psicológico mesmo, né, assim, como um objeto que necessariamente escapa à ciência, né, que é a mesma coisa que o Jung vai falar do psicológico em si, né, na medida em que o psicológico é aquilo que é objeto e sujeito ao mesmo tempo, né, e o que ele vai falar do erotismo é exatamente isso, né, assim, a gente não pode reconhecer o erotismo como objeto, porque somos sujeitos eróticos, né, ao mesmo tempo também, né? Então, essa crítica, né, conflui muito com o Jung, né? O Jung vai falar da estatística, né, que a média, né, pode não aparecer nenhuma vez na realidade, né? Então, quando ele faz essa crítica do relatório Kinsey, né, não sei se todo mundo sabe o que é o relatório Kinsey, mas foi uma série de relatórios, né, de pesquisas sobre o comportamento sexual publicados ali nos anos 50 nos Estados Unidos. Tem um filme, né? Eu acho que tem um filme, eu assisti há muito tempo atrás. Nunca vi filme, não, mas deve ter, provavelmente. E assim, esses relatórios acabaram sendo bem chocantes, assim, né? Porque realmente reconfiguraram a perspectiva que o mainstream, inclusive o mainstream científico, tinha sobre a sexualidade humana, né? Assim, eram dados aberrantes, né? Muito mais diferentes do que se imaginavam, né? Um escândalo, por exemplo, é que o índice de comportamento homossexual nos Estados Unidos era mais de 30%, né? Assim, coisa que não se imaginava possível, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Porque o que o Batalha está dizendo aqui, né, é que a presença dos dados objetivos e mensuráveis, ela não torna o estudo mais profundo, mas sim mais raso, né? Porque ignora justamente essa dimensão existencial que está no solo da coisa, né? Então, se perde a partir da estatística todo o aspecto humano do erotismo, os porquês, os motivos, as nuances, né, que esse erotismo todo tem aí e que não são mensuráveis de fato. Então, é uma crítica bastante junguiana, né, nesse ponto, e acho que ele vai realmente colocar o campo do erotismo nesse lugar do psicológico, né? Fala, Davi. Pois é, eu achei interessante a crítica, só que ao mesmo tempo ele usa como base de um argumento dele para a relação da escória os próprios dados do relatório, né? Eu achei curioso esse movimento, porque todo o argumento dele em relação a essa questão da quantidade de orgasmos, ele usa o dado, ele critica ao mesmo tempo que ele até fala isso que o Cleandro até comentou aqui, que existe uma diferença entre ejaculação e gozo, né? E o Batalha está falando, aliás, que é uma crítica que ele coloca ao relatório, que a quantidade de orgasmos não vai estar relacionada necessariamente à quantidade de prazer, né? Mas é interessante que ele critica, mas ele usa esses dados para sustentar o argumento dele em relação à escória, né? O que é um dado interessante mesmo, que ele fala que a escória, os underground, né, como estava no relatório, eles tinham, 50% deles tinham essa taxa acima do que seria considerada alta, né, para a quantidade de orgasmos. É bacana até essa discussão dele sobre trabalho, porque ele me deu uma chave muito interessante para pensar a questão da consciência, porque o Bataille equaliza consciência igual a trabalho. Tanto é que a crítica dele ao conceito de participação mística do Lévi-Brou é sobre a ideia da presença do trabalho em povos ditos primitivos, que a próprio trabalho seria um rompimento da identidade arcaica. Não teria essa identidade arcaica total em nenhum lugar que houvesse trabalho. E é interessante que ele vai trazer a noção de trabalho também como uma noção de consciência, né? Mas eu gostei bastante do argumento dele. Ele até fala aqui no 187, o trabalho é também a via da consciência, pela qual o homem saiu da animalidade. É um bom critério antropológico para a gente pensar a consciência em termos culturais, né? Como determinada sociedade lidou com o trabalho, construiu o trabalho, para entender como toda a sociedade desenvolveu consciência, né?
E aí eu achei bacana também nesse argumento dele, essa questão que eu achei até meio espinhosa, fiquei demorando muito para entender, que é a coisa da coisa do... Ele começa com um ponto de a sexualidade não é uma coisa. Logo, se ela não é uma coisa, ela não pode ser coisificada no sentido de objetivada. Há uma tentativa do relatório de coisificar a sexualidade, se tornando essa coisa e desprezando esse aspecto interior, né? Que não entraria nessa dinâmica. Aliás, eu até não sei dos detalhes da pesquisa, mas eu fico pensando em critérios metodológicos, o que garante uma resposta totalmente confiável, né? Isso também não é garantido, que a pessoa vai responder a exata informação. Obviamente vai ter formas de diminuir os vieses que vão impossibilitar isso numa pesquisa, né? Mas sempre você vai ter que contar com o relato da pessoa. E talvez a pessoa seja, tanto quanto é misterioso para o outro, é misterioso para ela, a relação dela com a sexualidade, né? Então, eu fico pensando nesses critérios aí, quando ele fala que a sexualidade diz respeito à experiência interior, né? Esse conceito que a gente já discutiu, que experiência interior não é igual à interioridade, no livro, no argumento do Bataille, né? É um conceito próprio que o Bataille fala que engloba a ideia de interioridade, mas que envolve essa noção de uma experiência limítrofe, né? Que entra em contato com aquilo que rompe com o animal, ao mesmo tempo que se relaciona com isso. Então, eu acho bem interessante o pensamento do Bataille nesse sentido, que ele é muito paradoxal, né? Davi, você falou do Levi Bru, né? Eu não tinha lido ainda, eu estou na 78, eu acho ainda, mas enfim, vou lendo aos poucos. Eu tinha visto uma outra coisa, que até era que você tinha comentado de outra vez, eu acho que era sobre o pensamento mágico, quer dizer, sobre o pensamento... O uma forma Levi Bru é a ideia da identidade arcaica ou participação mística. que ele traz isso, né? Pois O Bataille vai criticar e é um conceito e um teórico que o Jung usa bastante. Pois é tal da participação mystique, né, que ele sempre bota em, não sei se é francês. Enfim, eu estava pensando essa questão da noção de trabalho, né, do que o Bataille traz, para dizer que como esse pessoal tinha o trabalho, então ele já tinha algum nível de diferenciação da consciência, enfim, mais ou menos por aí, não é isso que você estava falando? Sim, é isso que o Bataille defende. Pois eu fico pensando, não sei se eu acho essa noção muito moderna, no sentido de talvez Karl Marx, talvez Freud. O Freud no Totem Tabu que vai dizer que é o tal da proibição do incesto, né? Vai constituir vai sair da animalidade, vai constituir os primeiros princípios lá. Fico pensando de que modo que, para o Jung, como ele coloca, trabalho pode ser algo arquetípico, não necessariamente como uma diferenciação de consciência, né? Como Freud, que vai falar de castração para sair dos instintos mais básicos e tal. Então, não necessariamente como o Jung está trazendo, precisaria ter feito essa diferenciação, né? Fico pensando isso, porque, enfim, poderia ser algo feito por instinto, não é instinto a palavra, pela criatividade que está dentro do arquétipo, né? Eu acho meio questionável esse... Porque eu penso muito no argumento que o Neumann defende lá no História das Origens da Consciência, que é um livro bem questionável no sentido antropológico, mas que ele traz uns argumentos bacanas para pensar a questão do surgimento da consciência, que ele vai dizer que a consciência é um paradoxo, porque ela tem um fundamento arquetípico ao mesmo tempo que ela rompe com o inconsciente. Então, o trabalho como fundamento arquetípico, a gente pode falar que mas como processo de ação no mundo é a ação da consciência. Envolve reflexão, direcionamento, corte. Cortar uma árvore é um trabalho de direcionamento da consciência. Por mais rudimentar que seja um trabalho, ele não é um ato irrefletido. Ele não é um sujeito movido pela inconsciência. Na hora que você produz uma ferramenta, você tem consciência. Isso, aliás, é o grande argumento do Vygotsky sobre o desenvolvimento da cultura. Ele vai falar sobre o surgimento da ferramenta como o surgimento, o Bataille defende exatamente a mesma coisa, o surgimento da ferramenta como o surgimento da consciência. Então, o trabalho tem um fundamento arquetípico, mas a ação do trabalho, até definido em termos marxistas, é a transformação da realidade a partir das ferramentas do homem, né? Essa transformação da realidade é consciência. Não tem como ser o inconsciente. Porque, assim, talvez até alguns povos, como você vai ver o Ailton Krenak, pessoas quilombolas e tal, existe uma noção cósmica no qual você está dentro do cosmos e não necessariamente... Aí até valeria uma crítica à nossa consciência, né? Mas tem um você aí, né?
Sim. O próprio, acho que é o Nego Bispo, né, que diz que nós somos religiões cosmofóbicas, né? A gente tem fobia do cosmos. E talvez nessa produção de consciência possa ter a ver com isso, né? Quer dizer, a gente fez uma diferenciação que a gente chamou de consciência, que o Marx vai chamar de trabalho, enfim, essas coisas, mas será ser a única? No Eu acho que a sentido. gente pode. É um negócio que cabe muito discussão, acho que essa questão da dessacralização do trabalho mesmo. Mas vou passar aqui para a Laura, que ela estava com a mão levantada já há um tempo. Pode falar. Né? Até estava pensando sobre trabalho também, então é até interessante, porque eu acredito que é um recorte de gênero importante a se fazer. Eu hoje moro numa cidade de Santa Catarina que foi considerada estatisticamente a pior cidade de ser mulher, né? Que é Itajaí. É uma cidade perfeita, venham conhecer, é bem legal, mas em termos estatísticos, assim, aponta que muitas mulheres sofrem violência doméstica, e é a cidade onde tem mais mulheres que não trabalham. Então, eu acho que é um ponto, né, quando a gente pensa assim, sociedade do cansaço, estamos todos cansados, até pensando, né, que as mulheres hoje não cumprem mais só aquelas três, né, sexo, família, casa, agora elas também trabalham, né, também provém, mas eu sinto que existe esse recorte no sentido de que talvez muitas mulheres ainda sejam objeto, né? As esposas troféu, assim, será que não seria a nova um tipo de prostituição moderna, assim, no sentido de que eu sou o objeto? E aí, mais do que isso, né? Eu não sou protagonista da minha vida, porque eu não escolho, né? Eu tô ali para servir o protagonismo do outro, para ajudar ali o outro a ser, né? Então, acho que ela vinha muito nesse lugar de não ter individualidade. E, portanto, talvez essa falta de consciência de si. Consciência até de como eu gosto de gozar, como que é a minha, né, a minha bonita lá. Então, nesse sentido, assim, é interessante de que não tem nenhuma autorreflexão sobre ser mulher, porque ela ocupa esse lugar de coadjuvante. E à medida que o trabalho vem, né, então interessante que agora o Davi traz esse trabalho como consciência também, porque, de certa forma, isso traz um fortalecimento e um reconhecimento de quem eu sou, né? Que é mais do que esse papel de cuidado. Então, sim, né? O trabalho ele tem ali a sua participação, mas não são todas as mulheres hoje que conseguem, né? Trabalhar assim, porque ainda se colocam nesse lugar de serem providas, enfim. E daí o que sustenta isso, no meu ver, é a beleza, né? Enfim. Total. Muito, isso que você falou é muito interessante, né? Embora aqui na discussão acho que do Davi e do Thiago, a gente está falando de trabalho no sentido mais primitivo do termo, né? Daquilo que realmente transforma a coisa e não necessariamente sobre as condições da organização do trabalho atual, né? Que eu acho que é mais o que você está dizendo e que faz um sentido. E quando você faz essa comparação entre a esposa tradicional, né, hoje, né, a esposa que não trabalha, que fica dentro de casa, e a prostituta, eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu tenho a impressão que é exatamente essa a aproximação que o Batalha faz também. Lá nesse capítulo mesmo, né, na página 159, no capítulo da prostituição, né, ele fala assim, né, nas sociedades arcaicas, o dom que a mulher casada faz de seu corpo a seu marido, a prestação do serviço sexual, pode ele próprio ser objeto de uma contrapartida. Ou seja, ele está falando exatamente disso, né? De que nas relações de casamento, né, existe uma contrapartida à sexualidade, ao serviço sexual que a mulher presta, né? Assim. Então, esse é exatamente o fundamento, né, do tradicionalismo ali, né? Assim, é que a mulher tem esse papel ali, né? E em contrapartida eu vou ser o provedor, eu vou estar nessa posição, etc. Que é alguma coisa que a gente vê também muito, né, num certo evento canônico, assim, né, na vida das mulheres tradicionais, que é ganhar joias, né, enfim, e tudo, quando você tá mal, aquela coisa, tudo tentando fazer com que o sexo volte a acontecer, né? É a arma que a mulher usa para poder colocar o conflito em questão, colocar aquilo ali, aquela relação em crise, né, que é para usar a palavra que o Batalha usa também, e a arma do homem é justamente esse pagamento, essa contrapartida, né? Então, acho que é uma aproximação que você faz que me parece que o Batalha está bem sintonizado mesmo com isso, né? Sobre essa questão aí, né, que Davi traz também dele usar o relatório, né, voltando de uma forma meio contraditória, eu também percebi, eu acho que sim, né, quando ele acaba usando para justificar a ideia dele sobre o trabalho,
Embora ele também fale, né, que o relatório tem sim, os dados são relevantes, né, eles têm dados relevantes, só que eles fogem do ponto, né, da experiência ali, que é também, fiquei lembrando que é a mesma razão pela qual o Jung abandona os estudos de associação de palavras, né? Eu acho interessante a gente voltar aí nessa questão, né, que o Chandazani traz naquele livro sobre Jung e a construção da psicologia, porque ele vai dizer isso, né? Assim, os estudos do Jung foram vistos como científicos, né? A princípio, colocaram ele num radar científico, mas o Jung não conseguiu sustentar esses estudos até o fim, porque ele sentia também que escapava muita coisa àquela experiência, né? Então, ele resolve... Totalmente validado, não. O Chandazani vai falar como foi, tipo, duramente criticado. Sim, né? Do ponto de vista dos experimentalistas. Esse é o ponto, né? Assim, acho que os estudos colocam o Jung muito num radar, né? Mas ele acaba sendo muito criticado. E o Jung mesmo volta atrás, né? Depois. E as razões pelas quais o Jung volta atrás, segundo o Chandazani, né? Tem a ver com isso, assim, né? Com sentir que esses estudos estavam sendo insuficientes mesmo, né? Assim, para a compreensão do fenômeno psíquico ali, né? E aí, quando ele usa esse argumento do relatório para justificar a questão, o argumento dele sobre o trabalho, né? Eu acho interessante que ele fala assim, né? A questão da religião definitivamente impede a prática sexual, né? Mas nem todas as religiões, né? Porque a gente tem as religiões dionisíacas, hindus, etc., em que o sexo vai fazer parte, né, dessa ritualização. Então a religião freia, mas nem tanto. O que realmente freia é o trabalho, né? Assim, o trabalho, aí ele vai falar assim, o trabalho cuja essência e função não tem nada de ambíguo, né? Eu acho que esse é uma coisa que dá muito para a gente criticar, porque como assim o trabalho não tem nada de ambíguo, né? Como assim essas ambiguidades não vão ser consideradas se a gente pensar nas formas de organização do trabalho, né? Trabalho é organizado de formas muito diferentes, né? Assim, que produzem ambiguidades, assim, né? Numa certa organização de trabalho capitalista, as pessoas não transam, mas isso não quer dizer que na acumulação primitiva, por exemplo, né, que é um outro tipo de trabalho, as pessoas tivessem o mesmo comportamento de interrupção da frequência sexual, né? Então, de fato, né, eu acho que ele perde aí esse argumento na hora que ele fala dessa falta de ambiguidade do trabalho como critério de análise, né? Apesar de ser muito interessante o que ele põe, né, sobre, de fato, o trabalho está relacionado a esse gasto de energia que não vai ser direcionado ao erótico, né? Fala, Thiago. Cada vez mais eu fico com a impressão de que essa noção de trabalho é uma noção por demais ocidental. E eu fico pensando, por exemplo, no Marx, né? Ele tinha um modelo de sociedade em que o trabalhador, que era o proletário, adquiria uma consciência, se diferenciava do contexto de inconsciência, através disso era um ser consciente, podia fazer a revolução, podia mudar de local e tal. E tem o tal do Lupen, que não pertence à classe do proletário, e um indígena não conseguiria pertencer à classe do proletário, porque o proletário é uma evolução do capitalismo, chegou em determinado ponto, a ponto de poder ser atravessado e suplantado como, né, a sociedade sem classes, etc., que seria o momento que essa consciência evoluiria. Só que isso não funcionou para as classes, para muitos países negros, né, que o pessoal fala de epistemologias do Sul, da colonialidade, não funcionou para os povos, povos originários. Não é a mesma coisa, você está falando de outras formas de consciência, né? Então essa consciência nossa não é a deles. Eu fiquei pensando, né, porque não tem só uma, né? E hoje em dia a gente vê todo um movimento mais ligado a uma noção mais cósmica, como o Ailton Krenak, que diz que o futuro é ancestral, né? Então o futuro vai retomar formas ditas incivilizadas, formas teoricamente atrasadas, e a gente vê como é que a gente está voltando a um paradigma para integrar coisas que foram expulsas, talvez por essa razão que o Bataille fala, talvez por esse trabalho que ele fala, por essa estrutura que produziu a consciência ocidental, né? Nossa maneira de funcionamento, com todas essas coisas que o Freud vai falar, enfim, princípio de realidade, não sei o que. Então, para mim, essa linguagem não serve para os povos originários e para muitos povos que habitam a Terra, hoje em dia, que não estão incluídos, né, nessa cosmovisão, né? E, para mim, o Jung se abre muito para isso, no sentido que eu acho interessante que o Freud não se abre, Nietzsche, Marx, outras pessoas não têm essa abertura que o Jung tem de ver um mundo mais cósmico, né? Um mundo que pode buscar uma totalidade, né? Um lugar de uma convivência, enfim. Eu fiquei pensando isso, assim, para mim essa noção de trabalho não é a mesma, estamos trabalhando. Então, essa noção de excesso talvez não se encaixasse também,
assim como outras coisas, né? Porque são consciências muito diversas. Cabe discutir aí, fazer uma leitura mais aprofundada para a gente pensar, mas faz sentido esses pontos, sim. Eu acho que isso que você fala faz sentido, na medida, inclusive, que ele faz essa advertência, né? Porque nesse capítulo ele não tô, fala assim, não estou falando do lumpenproletariat, por exemplo, né? Do Marx. Ele diz Então, isso? Eu não li ele não. diz. Leia lá que você vai ver, tem lá ele falando esses pontos. Então, sim, acho que está falando de uma outra definição mesmo, embora aí acho que discordo um pouco nesse sentido de que alguma coisa de básico ele está dizendo que atravessa a todos nós como espécie, né? Aí a gente está falando da questão da espécie, assim, né? Que é o que o Davi estava tentando dizer, acho que sobre essa transformação da natureza, né? Transformação da natureza que pode, né, também ser entendida como natureza nas cosmovisões de diversos povos, mas que se trata exatamente dessa ação no mundo, né? Assim, essa aí a questão da discussão da espécie acaba que é realmente uma confusão assim enorme para diversos teóricos do século XX, inclusive na psicologia analítica, por exemplo, com Neumann e tudo, porque essa aproximação entre filogenia e ontogenia, né, ela vai ter uma série de problemáticas na medida em que, se a gente está falando de evolução da espécie, a gente está falando de um processo que precede em eras a ontogenia da cultura humana, né? Assim. É isso que o Bataille traz, né? Essa filogenia junto da ontogenia, é isso? Aí é que tá, né? Assim, eu acho que até que não. Eu acho que até que ele fala de uma filogenia como um processo de evolução da espécie mesmo, separado, mas depois Mas ele fala ele do vai Homo falar. sapiens, do Homo neandertal e tal. Sim, Bom, eu mas acho que ele ele fala ainda da filogenia mesmo, não né? tinha o Assim. interdito, né? E aí depois o interdito vai entrar e vai constituir, né? O da morte e o da... Assim, mas só vamos pensar, né, que a gente está falando aí desse lugar onde surge a cultura, né? Só que não é que assim surge a cultura num ponto específico, numa linha evolutiva específica, né? São começos, né? O Jung mesmo vai falar isso sobre a consciência, né? Assim, a consciência surge a partir de começos, né? Ou seja, são processos realmente diferentes, né? Espalhados. Eu não acho que ele faz essa equivalência, não, entre filogênese e ontogênese, Bataille. Mas sim, ele fala de um processo cultural, né? Ele falar que existe um aspecto filogenético não quer dizer que ele diga que eles estejam emparelhados, né? Exatamente isso. Né? Então, acho que é uma discussão importante, mas sinto que ele está falando de outra coisa mesmo. Assim, não é atribuindo essa noção moderna de trabalho a esses povos, nem nada disso. Assim, é falando sobre o que significa o trabalho. E quando Davi fala, inclusive, assim, que ele equivale trabalho à consciência, eu acho que é uma definição melhor, inclusive, do que a maioria dos cientistas antropológicos da época dele, que equivaliam trabalho à humanidade, que é outra história, né? Assim, que é uma coisa que os estudos da Jane Goodall, por exemplo, né, que é aquela pesquisadora que foi para a África estudar chimpanzés, transforma completamente a paleontologia na medida em que, quando ela encontra o chimpanzé usando ferramentas, ela abole a definição de que é a ferramenta que equivale à humanidade, né? Assim. E aí, quando o Bataille fala que a ferramenta equivale à consciência, isso é outra história. Aí a gente está falando aí de um processo que pode ser visto em chimpanzés, por exemplo, né? Ou no antropóide, como ele vai colocar nesse capítulo aqui, né? Ele faz uma aproximação também do comportamento antropóide com o comportamento humano propriamente dito, né? Então ele vai colocar uma noção de humanidade em outro lugar mesmo, o que é bem interessante, né? Fala. Eu vou puxar para encerrar, porque a gente extrapolou um pouco do tempo do grupo, mas só um último ponto sobre a questão do animal que eu acho interessante, porque o Bataille faz isso no texto 15, né? Ele fala, a gente trata os animais como coisas, mas na hora que a gente sofre de um ataque de um animal, assim, na hora que o animal deixa de ser uma coisa, o animal expõe que ele tem uma experiência interior também. Aí ele até coloca essa coisa da experiência interior também na ordem do animal, e acho que lembrou dessa coisa das ferramentas, da consciência. Total, né? Ele vai dizer que o homem é que coisifica o animal também, né? Em alguma medida. E acho que essa é uma diferença também muito importante. Mas sim, vamos voltar na próxima semana. A gente retoma alguns pontos desse capítulo aí que ficaram de fora, mas a gente continua nos estudos sobre o SAD, né? E vão ser 2 capítulos sobre. A gente vai atualizar ali o cronograma agora, né? Porque já decidimos que vamos fazer essa distinção. Semana que vem a gente faz os 2 estudos sobre o SAD e na outra o resto, né? Assim, do livro. Então, a gente volta com esses pontos desse capítulo que ficaram ainda por falar.
Semana que vem a gente vai baixar o nível ainda mais, né? É isso então, gente. Bom almoço para vocês, boa semana.